Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa sequência de gravações de aulas, né? Esse ano estamos num ano diferente, um ano de grandes aprendizados para vocês e aprendizados para a gente, professor também, que está aprendendo a descobrir novos métodos para tentar levar os conteúdos e conhecimentos para vocês, certo? Mas vamos aqui. Vamos só nos comprometer em dar o nosso melhor sempre. Eu me comprometo aqui a tentar fazer sempre o melhor para vocês. Pode não ser o melhor que vocês acham, mas é o melhor que eu vou estar fazendo. E espero a mesma coisa de vocês, tá certo? Espero que vocês sempre deem o melhor. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, vocês sabem como falar comigo, vocês têm os grupos no WhatsApp, vocês têm o contato no Google Sala de Aula. Pode falar comigo, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder, tá ok? Então, vamos começar aqui, primeiro conteúdo da primeira unidade, falando de sequências numéricas, certo? Vamos começar falando de sequências numéricas, e para falar de sequência numérica, a gente vai observar esse exemplo aqui, ó. Uma sequência de anos, onde foram realizadas as Olimpíadas a partir de 96. Então, eu tenho 1996, foi o primeiro ano, com essa condição, né, a partir de 96, depois 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Aqui a gente percebe que tem um padrão de um termo para o outro. Sempre está aumentando 4, porque é justamente o tempo em que acontecem as Olimpíadas. A gente sabe que é de 4 em 4 anos, né? Então, 2000 mais 4, 2004, 4 anos 2008, mais 4, 2012, mais 4, 2016. A gente teria, ano passado, 2020, a gente sabe que foi adiado devido à pandemia, mas aqui a gente teria uma quebra dessa sequência, né? Que essa aqui é uma sequência que tem um padrão que está aumentando de 4 em 4 números, de 4 em 4 anos, né? De um termo para o outro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: para ser sequência, a gente vai ter entre parênteses, certo? Considerando que vai ser um conjunto de números, então sequência numérica, e que tem uma relação entre esses números. A gente vai ter uma lógica. Às vezes vai ser fácil de perceber essa lógica e às vezes não. Mas vamos focar aqui, por enquanto, nessas definições. Logo, logo a gente chega mais adiante nesses pormenores. Então, os parênteses sugerem que estamos trabalhando com um conjunto de números colocados numa certa ordem. Então, o principal é isso aqui, ó. Esses números, eles têm uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim diante, certo? Então, esses elementos são chamados de termos da sequência e a gente costuma representar cada termo dessa sequência por uma letra qualquer. Normalmente, letra A, mas pode ser qualquer letra, não tem obrigatoriedade de que seja a letra A. Posso chamar sequência A, sequência B, sequência C, isso aqui tanto faz. Uma letra normalmente minúscula, tá? E acompanhada dessa letra de um índice. O que é um índice? É um númerozinho que vem embaixo, assim, ó. E esse índice é o que vai dar a posição desse termo ou a ordem que esse termo está nessa sequência. Então, por exemplo, 1996, 2000, 2004, 2008. Então, a gente vai ter, ó, A1 igual a 1996. Então, quando eu tenho A1, eu estou querendo dizer que esse A é o termo, certo? Qual é o termo? 1996. E esse termo está em que posição? No caso, na posição 1, certo? Então, eu tenho um termo e indico aonde que está esse termo na minha sequência. Então, no caso aqui, a gente tem, ó, A1, 1996, quer dizer que é o primeiro termo. Segundo termo, 2000. Terceiro termo, 2004. Quarto termo, 2008, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim em diante. Aí a gente chama de enésimo termo, um termo genérico, eu posso até dizer aqui, eu costumo chamar desse termo um termo coringa, que ele é genérico, ele pode representar
qualquer termo da sequência. Então, por exemplo, se eu quiser o 50º termo da sequência, eu quero o termo da posição 50. Então, na verdade, eu estou procurando aqui, ó, o A50, certo? O termo que está na posição 50. Bom, dito isso, aqui a gente tem umas representações, exemplos de sequências numéricas. Então, as sequências a gente sempre tem que colocar entre parênteses, e aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, exemplos simples, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, aqui a gente tem, na verdade, né, é uma sequência dos números pares, maiores do que 0. Então, a partir daqui, infinitamente. Esses 3 pontinhos significa que ela continua infinitamente. Próxima sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também continua infinitamente. 10, 20, 30, 40. 10, 15, 20, 30. Então, cada sequência aqui vai ter uma particularidade diferente. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Essas sequências, elas são separadas em 2 tipos. Tem a sequência que a gente chama de finita. Então, eu sei quantos termos tem. Essa sequência começa e termina, tem uma quantidade determinada de termos, e eu tenho uma sequência infinita, certo? Nesses exemplos aqui em cima, eu posso dizer aqui, ó, que essa sequência aqui é uma sequência finita, certo? E essas de cá são sequências infinitas. O que vai diferenciar uma da outra aqui é justamente esses 3 pontinhos, as reticências, né? Essas reticências estão dizendo que continua infinitamente. E essa não. Essa sequência possui apenas 4 termos, 10, 15, 20 e 30, ok? Outro exemplo de representação de uma sequência finita, ela pode vir, por exemplo, dessa forma. Eu posso colocar aqui, sei lá, menos 2, 0... 2, 4. Está aumentando de 2 em 2. Aí eu coloco reticências. Se eu coloco reticências aqui, eu estou querendo dizer que ele vai continuando seguindo esse padrão de aumentando 2 em 2. Mas, quando eu coloco uma vírgula aqui depois das reticências e coloco um 20, por exemplo, eu estou dizendo que ela vai começar do menos 2. Me deu uma preguiça de escrever aqui todos os termos, mas eu continuo seguindo o mesmo padrão e ela termina no 20. Isso aqui, falei da preguiça, brincando, né? Mas não é necessariamente uma preguiça, porque às vezes são muitos termos para a gente escrever todos eles, mas aqui eu consigo determinar que ela começa no menos 2 e termina no 20. Então, apesar de ter as reticências, ele tem um termo que finaliza. Então, aqui eu posso garantir que é uma sequência também finita, certo? Bom, seguindo, a gente tem aqui, ó, vamos escrever sequências agora. Vamos brincar um pouquinho e tentar descobrir os padrões de algumas sequências. Então, seguindo o padrão da sequência numérica, a gente vai continuar seguindo aqui, né, esse padrão. Conforme então, aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11, eu quero que vocês, né, a gente vai fazer junto aqui os próximos 3 termos dessas sequências, certo? Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Essa aqui tá bem fácil, a gente percebe que é a sequência dos números ímpares. Então, 1, pulo pro 3, pro 5, pro 7, pro 11. Então, o próximo termo vai ser o quê? 13. O próximo vai ser 15. E logo depois, 17. Então, a gente está seguindo uma sequência de números ímpares, ok? Bom, essa daqui talvez já deu um pouquinho mais de trabalho. Então, 0, 1, 3, 6, 10, 15. Não tem um padrão lógico de cara, né? Então, a gente percebe aqui. Então, o que acontece? Vamos tentar ver se tem alguma relação de um termo para o outro. Olha, daqui para aqui, aumentou 1. Daqui para aqui, o que aconteceu agora? A gente já aumentou 2. Do 3 para o 6, aumentou 3. Ó, tô percebendo uma lógica aqui, ó. 1, 2, 3. 6 para 10, aumentou 4. Do 10 para 15, aumentou 5.
Então, seguindo a mesma lógica, o próximo termo agora aqui vai aumentar 6. Então, 15 mais 6, 21. O próximo, 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36, certo? Então, a gente percebe que existe aqui, ó, um padrão, onde de um termo para outro está sempre aumentando um a mais do que o termo anterior, certo? E nesse caso aqui, vamos perceber se a gente consegue ver alguma relação? Então, 10 para 6. Nesse caso, não está aumentando, né? É uma sequência que a gente até chama de decrescente. Nem falei nisso, mas vamos aproveitar aqui para falar, ó. Termos aumentando, que é o caso da A e da B, a gente está aumentando de um número, começa do menor e vai subindo. Então, essas sequências são chamadas de crescentes. Já essa daqui, aconteceu o inverso. Eu começo de um número grande e vou diminuindo. E então, ela é chamada de decrescente. E a gente percebe aqui, ó, que de um para outro, está diminuindo 4. Então, a gente consegue também continuar escrevendo essa sequência. Então, o próximo termo aqui, ó, 2 menos 4, tem um 2, devo 4, menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 4, menos 10, certo? E assim a gente consegue escrever a sequência. Bom, letra D. 1 foi para o 4, 4 foi para o 9, 9 foi para o 16. Vocês conseguem perceber algum padrão aqui? 1 para o 4. Então, vamos tentar usar a lógica, né, que a gente fez até então, para ver se acha algum padrão aqui escondido. Então, 1 para o 3, para o 4 aumentou 3. Do 4 para o 9, a gente tem aqui que aumentou 5. Do 9 para o 16, a gente percebe que aumentou 7. Ora, o que aconteceu? Aumentou 3, depois aumentou 5, depois aumentou 7. Não está aumentando o número fixo, mas eu estou percebendo que está aumentando sempre quantidades ímpares. Então, aqui o próximo termo vai ser aumentando 9. 16, opa, 16 mais 9, 25. Aqui vai ser mais quanto agora? Mais 11. Ó, 3, 5, 7, 9, 11. 25 mais 9, mais 11, perdão, 36. E o próximo termo, então, a gente vai seguindo a mesma lógica, aumentar 13. Então, vai ser 49. Outra forma de escrever essa sequência, pode ser que alguns de vocês perceberam, essa aqui é uma sequência de números quadrados. Então, se vocês perceberem, ó, 1 ao quadrado é 1. É 1, certo? Aqui, 1 ao quadrado é 1. 4 é justamente 2 ao quadrado. 9 corresponde a 3 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. Opa, perdão. Deixa eu tentar apagar aqui. Não sou boa de apagar ainda não, mas vamos tentando. Eita. Ixi, apaga só de pouquinho em pouquinho. Pronto, foi. Então, 4 ao quadrado. Então, a gente percebe aqui, ó, 1 de novo. 1 é 1 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado. 9, 3 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. Então, os próximos termos vão ser justamente, ó, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. Lembrando que um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Não matem a professora dizendo que 3 ao quadrado é 6. Por favor, viu, gente? Então, essa aqui é outra forma de escrever essa mesma sequência. Bom, letra E. 35, 31, 29, 23, 19, 17. Sequência decrescente, começa com o número alto e vai diminuindo os termos. E vamos ver se a gente consegue identificar algum padrão. Então, 35 para 31 diminuiu 4. 31 para 29 diminuiu 2.
29 para 23, diminuiu 6. 23 para 19, diminuiu 4. 19 para 17, menos 2. Então, a gente percebe aqui, ó, 4, caiu 2. Caiu 6, caiu 4, caiu 2. Então, seguindo uma lógica aqui, 4, 2, depois de novo, 6, 4, 2. Então, aqui ia ser o quê? Menos 6. Volta para onde a gente parou aqui, ó. Então, 17 menos 6, 11. 11 menos 4, 7. E 7 menos 2, 5. Ok? Então, aí a gente fecha a nossa sequência. Entendido mais ou menos o que é uma sequência, vamos tentar agora fechar uma definição bonitinha de sequência. Então, olha, matematicamente falando, a gente vai chamar sequência toda função f cujo domínio é n com asterisco. O que significa n com asterisco? Significa que é o conjunto natural com zero de fora. Então, 1, 2, 3, 4, por aí. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, esse n é justamente para determinar a contagem. Então, eu não vou ter n igual a zero, porque não existe termo na posição zero. Eu não vou ter n igual a 1,5, porque não existe um termo entre o primeiro e o segundo. Não existe nenhuma posição entre o primeiro e o segundo. Então, a gente sempre vai falar de números naturais diferentes de zero, ok? Então, vamos lá. Algumas sequências podem ser escritas a partir de uma lei de formação. O que é uma lei de formação? Uma fórmula. Então, aqui um exemplo bem simples que eu coloquei. Ó. Seja uma função f de domínio em n, ou seja, n com asterisco. Ou seja, 1, 2, 3, 4, por aí vai, até levando aos números reais, definida por f de n igual a 2n. Vamos escrever essa sequência. Percebam que isso aqui não é nada para quebrar a cabeça, não. É só para dizer, ó, vamos colocar uma sequência. Então, a gente precisa de uma ordem. Então, eu preciso do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e por aí vai, certo? E como é que eu vou conseguir determinar qual é o meu primeiro termo? Esse primeiro termo, ele está determinado por essa sequência aqui, ó, 2n. Então, veja só, eu vou até escrever esse Fn como sendo AN, para ficar mais fácil de vocês entenderem. É uma função, mas vamos escrever assim como AN. Então, ó, o termo, o enésimo termo, lembra que eu falei no slide anterior? O enésimo termo é dado pela fórmula 2n. Então, se eu quero o primeiro, quer dizer que eu estou trocando esse n aqui por 1. Então, eu vou trocar na fórmula também esse n por 1. Então, vai ficar o quê? Ó? 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, quer dizer que o primeiro termo equivale a 2. Se eu quiser o segundo, fácil também. Só pegar a fórmula 2 vezes 2. Onde tem n aqui, ó, onde esse n está, eu vou trocar pela posição que eu quero. 2 vezes 2, 4. A 3 vai ser o quê? 2, fórmula, vezes 3, 6. A 4, então eu vou ter 2 vezes 4, que é igual a 8, certo? Então, aqui a gente percebe que a minha sequência vai ser 2, 4, 6, 8 e assim em diante. Então, é uma sequência formada pelos números pares, sequência de números pares. Veja só, que se eu tenho essa fórmula, eu consigo determinar qualquer termo que eu queira dessa sequência. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa esteja querendo qual é o 25º termo dessa sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o A25, não é isso?
Estou querendo o A 25. O que eu faço? Vou para a fórmula. 2, o 2 é da fórmula, vezes 25, que é igual a 50. Tá certo? Vejam só, a gente sempre vai trocar a posição do termo que eu quero no lugar da variável, que no caso aqui é n. Mas a fórmula não é sempre essa, não. A fórmula vai depender. Cada questão, cada sequência vai ter uma fórmula diferente, que é chamada de termo geral, certo? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu já trouxe uma outra sequência. Considere a sequência f, de novo, n asterisco, não se assustem com isso, como eu falei, né? É o domínio, é de onde vai sair a posição de cada termo, não pode ser inteira, não pode ser negativo, não pode ser decimal, sempre uma posição natural e diferente de zero. E a fórmula agora é 2n mais 1. Então, escreva os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, aqui, de novo, se vocês se assustarem com esse Fn, é só lembrar que isso é a mesma coisa que, a n. Então, a n é igual a 2n mais 1. E aí, a gente faz que nem o exemplo anterior, certo? Escreva os 4 primeiros termos. Então, eu quero o A1, o A2, o A3 e o A4. Os 4 primeiros termos. Quem vai ser o A1? Somente aqui onde está o N, ó, eu vou trocar por 1. O restante da fórmula fica exatamente igual. Então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Achei o primeiro termo, sem segredo nenhum. Só pegar aqui, ó, onde está o N e trocar pela posição que eu quero, que nesse caso é o primeiro. Agora eu quero o segundo, então eu venho para a fórmula de novo. 2 vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Terceiro termo, a gente vai ter 2, lugar do N, 3, vezes 3, mais 1. 6, mais 1, 7. Aqui a gente até já percebe o que vai acontecer, né? O próximo termo, seguindo a lógica, eu já sei que vai ser 9. Então, 2 vezes 4, que é o quarto termo, mais 1 igual a 9. Então, os 4 primeiros termos da sequência, 3, 5, 7 e 9, ok? Letra B, eu quero agora o 20º termo desta sequência. Percebam a diferença do que é os 4 primeiros termos e o 20º termo. Eu preciso escrever os 20 termos aqui, todos do primeiro até chegar no 20? Não. Se eu quero só o 20º e eu já tenho uma fórmula que determina qualquer termo de qualquer posição dessa sequência, basta eu pegar o N aqui e trocar direto por 20. Ah, professora, assim, eu confundi, eu continuar escrevendo aqui até chegar lá, pode? Pode, mas só que a gente acaba perdendo tempo. Então, isso aqui são maneiras da gente deixar coisas mais práticas, mais fáceis. Então, eu vou pegar aqui logo, ó, a 20, não é o que eu quero, o 20º termo. Então, 2 vezes 20 mais 1. Onde tem N, troquei pelo número que eu quero. Então, vai ser igual a 40 mais 1, que é 41, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora, vamos mudar um pouquinho a fórmula. Eu só quero que vocês percebam que para cada sequência, eu vou ter uma lei de formação diferente. Então, cuidado para quando for dar uma olhada. Deixa eu ver como é que faz. Dá uma olhada no exemplo anterior e usa a fórmula do exemplo anterior. Cada fórmula, cada questão, cada sequência vai ter uma fórmula diferente. Então, aqui, ó, a fórmula que eu quero agora é essa, 3n mais 1. Então, a letra A pede o quinto e o oitavo termo dessa sequência. Então, o quinto, eu quero o quê? A5. Então, A5 vai ser quem? Lembra de olhar a fórmula aqui, ó. 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, o quinto já foi.
Agora o oitavo termo, a 8. Onde eu botei 5 aqui, agora vai ser 8. Então, 3 vezes 8 mais 1. 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. Pronto, contrário. A letra B pede a gente agora algo diferente. Observe. Aqui eu queria quais eram os termos. Aqui eu quero qual é a posição de um determinado termo. Lembra que eu falei, ó, AN. O A é o termo, não esquecer disso, e o N é a posição do termo, certo? Então, aqui eu sei o valor do AN e eu quero saber quanto que é o N, que é a posição, tá? Então, a letra B, a gente vai ter assim, ó, vou copiar a fórmula aqui de novo, só para vocês entenderem, ó, 3N mais 1. Então, a N equivale ao termo e N é a posição. Observa que aqui, ó, quinto termo, eu troquei o N por 5 e achei o valor do termo. Aqui eu já tenho o termo, então 49 não é o N, o 49 é o AN, é o termo. Então, eu já tenho 49 e eu quero saber quanto vale esse N aqui. Ou seja, se eu for seguindo essa sequência, uma hora vai ter um 49 lá. 49 vai estar em qual posição? É isso que a gente vai descobrir aqui. Então, caiu numa equação de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, a gente vai ter o seguinte, ó. Menos 3N igual a 1, 49 mudou, menos 48. Então, menos 3N vai ser igual 1 menos 48, opa, 49, desculpa. 1 menos 49 menos 48. Como está negativo, vezes menos 1, então a gente vai ter que N é igual a 48 dividido por 3. Quanto é 48 por 3? 16. Certo? Então, a gente tem aqui que, se eu escrever essa sequência toda aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tarará, tarará, vai chegar um momento que o 49 vai aparecer. E onde que vai estar esse 49? Na posição 16. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, a 16 é igual a 49, certo? Então, a posição do termo 49 é a posição 16. Vamos ver essa letra C agora. Letra C. Verifique se 1001 é um termo dessa sequência. De novo, ó. 1001, eu quero saber se é termo. Então, ele vai entrar no lugar do N? Não. Ele vai entrar no lugar do AN. E eu vou calcular o N para saber se ele faz parte da sequência ou não. Então, vou colocar a fórmula AN, 3N mais 1. O termo é 1001, tá aqui. Então, vou colocar ele aqui, ó. Termo. 1001 é termo. É igual a 3N mais 1. Letra para um lado, número para o outro, a gente vai encontrar aqui, ó. Menos 3N, 1, menos 1001. Então, menos 3N é igual. 1, tenho 1, devo 1000, menos 1000. Vezes menos 1, a gente vai ter que N vai ser 1000 dividido por 3. Quanto que é 1000 dividido por 3? Vai dar 333,33333. Esse N, vocês devem observar o seguinte, deu um número decimal, um número que não é inteiro. Se esse número não é inteiro, a gente volta cá em cima, ó. Qual é a condição para o meu N? Ele tem que ser natural. Isso aqui é um número natural? Não. Então, quer dizer que se eu escrevo essa sequência, eu ia ter esse 1001
entre as posições 333 e 334, porque ele deu 333, alguma coisa. Só que isso aqui não existe essa posição decimal. Existem somente posições inteiras, aliás, naturais, números positivos e números maiores que zero, números inteiros, sem quebrado, sem fração, sem nada. Portanto, o que eu posso concluir com isso aqui? Que 1001 não pertence à sequência, certo? Só vai pertencer à sequência porque ele não pertence a N com asterisco. Só vai pertencer à sequência se o N pertencer ao N com asterisco. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Veja só. Suponha que essas figuras representam os 3 primeiros termos de uma sucessão de figuras que seguem o mesmo padrão. Suponha também que F1, F2 e F3 indiquem, respectivamente, o número de palitos usados para produzir as figuras 1, 2 e 3, e que o número de fósforos utilizados para formar as figuras N seja Fn. Calcule F11 e escreva a expressão geral de Fn. Então, o que ele está dizendo? F1 corresponde à quantidade de palitos na figura 1. Quantos palitos de fósforo eu preciso para formar essa figura? 4. Nessa figura 2, quantos palitos de fósforo eu preciso para formar essa figura? Tem 3 quadrados, cada quadrado tem 4 palitos, né? Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 4, 12. F3, quantos palitos eu tenho aqui? São 12, aqui embaixo, que já tinha, apareceu mais 4 e mais 4, mais 8. Então, a gente tem agora que é igual a 20. Percebam que, de um termo para o outro, a gente está aumentando uma quantidade fixa de palitos, que no caso são 8 palitos. Então, eu posso continuar aqui e escrever quais são os próximos termos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui F4, vai ser quem? 20 mais 8, 28. F5 vai ser 28 mais 8, 36. F6, 36 mais 8, 44. E assim a gente vai chegar no F10, né? Só que, observem que vai dar um trabalhinho, né? A gente chegar calculando aqui, somando mais 1, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Chega, não estou dizendo que não chega, não, chega. Mas vai ter um pouquinho de trabalho. Então, vamos tentar logo encontrar essa fórmula aqui, ó, do Fn. É uma fórmula geral. Vou passar um macetezinho para vocês aqui. Fn vai ser o quê? Ó, vocês perceberam, vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Vocês perceberam que sempre tem, ó, um número N, um número com N, mais ou menos alguma coisa, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Esse número com N, ele vai ser justamente esse valor que está aumentando. Aqui não está aumentando 8, então eu vou colocar, ó, 8N. 8N. Deixa eu melhorar esse 8 aqui, que ficou muito feio. Bora. 8N. Então, 8N. Beleza. Mas se eu deixar só 8N, será que vai dar certo? Vamos ver. Se for 8N, quando N for 1, 8 vezes 1 vai dar o quê? 8 e não 4. Eu quero que o meu primeiro dê 4. Precisa dar 4, senão não dá certo para essa sequência. Senão não dá certo para essa sequência. Então, veja só. 8 vezes 1, 8. Só que eu quero que dê 4. Então, se tá dando 8 e eu preciso que dê 4, o que eu vou fazer? Diminuir 4. 8 vezes 1, 8. Menos 4, 4. Olha, deu certo. Vamos testar para o segundo. 8 vezes 2, porque eu já estou na segunda figura. 16. Menos 4, 12. Opa, deu certo também. Vou testar só para o terceiro agora. 8 vezes 3, 24. Menos 4, 20. Opa, achei a fórmula. Então, essa aqui é a fórmula que vai valer para qualquer quantidade
dessa sequência, a quantidade de palitos para essa sequência. Mais uma vez, ó, vou explicar de novo. Eu preciso que o primeiro dê 4. Só que a gente só sabe que está aumentando de 8 em 8. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar esse valor que está aumentando aqui junto com o n, 8n. Só que eu quero que o primeiro dê 4. Então, a gente sempre vai ajustar com o primeiro. 8 para dar 4, eu vou fazer o quê? Menos 4. Então, o primeiro termo é quanto que está aumentando, multiplicado pelo n, e aqui a gente só ajusta para dar certo sempre com o primeiro, que os outros automaticamente vai dar certo também. Então, achei o termo geral do Fn, agora eu quero calcular o F10. Então, tá mais fácil agora, né? É só eu botar aqui, ó, F10 vai ser o quê? 8 vezes 10 menos 4. Então, F10 vai ser 80 menos 4, que é igual a 76. Lógico que se vocês quiserem continuar aqui a sequência, iam achar o 76 da mesma forma. Podem até fazer o teste aí, ó. Continua F7, F8, F9, até F10, aumentando de 8 em 8, para ver se não vai dar 76. Só que a gente, usando a fórmula, fica mais fácil, porque se eu tiver um termo muito longe, se eu quisesse, por exemplo, aqui o F25, ia dar muito trabalho se a gente for calcular um por um. Então, assim fica muito mais prático. Certo? Então, vejam só. A partir disso aí, eu quero que vocês cumpram, vocês vão cumprir essa atividade aqui. Na próxima aula, uma atividadezinha bem simples, bem tranquila. Dá um printzinho no vídeo para poder cumprir a atividade. Ou copia, dá um pause e copia no caderno e vão responder para a próxima aula, ok? Então, é isso. Ficamos por aqui, certinho? Terminamos por hoje e na próxima aula a gente se vê. Cumpram com a atividade, não esqueçam não.